Aleluia. Saudações de paz a todos, amém? Amém. Antes de pregar, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, tributar a Ele toda a minha gratidão. Aleluia. Louvar ao Senhor por todos os seus feitos. Aleluia. Agradecê-lo e render a Ele todo louvor, toda honra, aleluia, e toda glória para todos. Glória a Deus. Amém. Com essas palavras eu quero agradecer ao pastor Samuel pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Sempre estamos ali, né? Na sede com seu pai, é isso, né? Pastor Benedito, nosso amigo. Pastor Benedito me conheceu quando eu ainda era magro, Samuel. E quando eu ainda era bem jovem, não tinha um fiapo de barba na cara. Glória a Deus. Foi logo no início da nossa conversão, aos 17 anos. Hoje eu estou com 40 anos. Acho que faz um pouquinho de tempo. Vi o Samuel quando o Samuel ainda era pequeno, né, Samuel? Glória a Deus. Pastor Samuel, satisfação revê-lo. Quero agradecer também a honra de rever meu amigo Leonardo. Está ali, né? Deus te abençoe, meu filho. Enquanto você estava louvando, Deus falou para mim fazer um convite em público para você já não recuar, né? Eu vou estar pregando no Aviva, Califórnia, lá no mês de setembro. Eu queria que você fosse louvar lá naquela cidade. Deus vai te honrar. Depois a gente vai entrar, vamos ficar em contato aí. Você só não vai se você não quiser, que aí você vai junto com a gente, amém? Quando você estava louvando, o Espírito Santo falou para mim, convida ele e leva ele para o Aviva, Califórnia, amém? É um grande congresso que acontece uma vez por ano lá, e eu gostaria que os pastores pudessem ver você louvando e deixando Deus te usar. Tenho certeza que muitas portas vão se abrir, amém? Louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Confesso aos irmãos que quando esfria assim fica difícil pregar. Eu estou com um problema sério na coluna, né? Uma hérnia de disco. E para vir para cá, a gente sente bastante dor. Você pode tomar qualquer tipo de medicamento que já teve, sabe o que eu estou dizendo. Mas quando eu pego no microfone e fico de pé para pregar, parece que é uma anestesia. Some a dor. Eu falo para minha esposa, é milagre mesmo. Eu estava ali, os irmãos, fica de pé. Eu nem de pé eu estava conseguindo ficar. Aí quando chega a hora de pregar, eu falo para ela, parece que a dor vai embora. Isso é a mão de Deus, né? Vamos lá, irmãos, eu tenho uma palavra para o nosso coração. O texto, Apocalipse, capítulo de número 5. Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim, vai doer, mas vai curar. Amém? Só quem tem 40 anos, como eu, sabe, é tipo mentiolate hoje. Né? Pastor, mentiolate, o que é isso? Quando eu era criança, eu descia de bicicleta aqui a rua principal do Jardim Santo André. Eu cresci aqui no Santiago, Leonor. Eu joguei muita bola aqui nesse campo do Santo André. Quando eu descia de bicicleta, que eu caí, ralava o joelho, o meu medo era chegar em casa e a minha mãe dizer, vamos passar mentiolate, filho. E quando ela passava, a sensação era como aquela de Paulo, não sei se no corpo, no espírito, eu ia até o terceiro céu e via coisas inefáveis. Ardia, irmão, mas no outro dia estava cicatrizado. Estava bom. Amém, irmãos? Não existe mais metiolate, né? Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Apocalipse, capítulo de número 5. Diz assim: então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz:
Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Mas ninguém no céu, diga no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro e de olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Um dos anciões me disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé junto ao trono dos 4 seres viventes. No círculo dos anciões, ele possuía 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E ele se aproximou, melhor dizendo, e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao tomá-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos diante de Deus. E eles cantavam um novo cântico. Amém? Se assente dando glória a Deus. Com a permissão do pastor Samuel, eu quero pregar hoje, pausadamente. Se eu posso, pastor? Eu quero que vocês entendam aquilo que Deus propôs ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Amados, ao longo desses 22 anos aproximadamente, eu venho pregando o Evangelho em quase todo o território brasileiro. Tivemos a experiência de andar por 22 estados, 6 países pregando o Evangelho. E uma das coisas que mais me preocupa nos nossos dias é que eu tenho percebido que muitos pregadores que têm se levantado no meio desta geração têm dificuldade de pregar o livro do Apocalipse. Muitos pregadores preferem nem estudar Apocalipse. Muitos deixam de lado uma das mensagens mais poderosas, que é a mensagem escatológica. O livro do Apocalipse é pouco pregado porque se trata de um livro que a sua linguagem, as suas figuras, são de difíceis compreensão. Muitas pessoas têm dificuldade em entender os seus símbolos, as suas metáforas. O livro do Apocalipse possui uma linguagem diferente de todos os demais livros da Bíblia. Porém, o livro do Apocalipse é um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. Não é importante porque é maior do que os outros, ou não é importante porque possui símbolos, figuras, linguagens diferentes. Também não é importante mais do que os outros porque fala somente a respeito do fim dos tempos. Muitas pessoas acreditam que o livro do Apocalipse foi escrito só para falar ou retratar acerca do fim dos dias. Tem pessoas que dizem: eu não vou ler Apocalipse porque Apocalipse está falando do fim do mundo. Eu já ouvi muito isso, pregando o Evangelho em muitos lugares do Brasil. Tem gente que fala: eu tenho medo de ler Apocalipse. Outros dizem: eu tenho medo de ouvir ministrações a respeito do livro do Apocalipse. Mas para quem não sabe, Apocalipse é o único livro da Bíblia que fala do passado, do presente e do futuro. Eu vou repetir: o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que fala ao mesmo tempo do passado, do presente e do futuro. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos entender é que o livro do Apocalipse não é uma revelação de João. Eu ouço muita gente dizendo: Apocalipse é a revelação de João. Apocalipse é o livro do apóstolo João. Não é verdade. Quando você abre a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 1, começa o livro dizendo: revelação de Deus, dada a Jesus Cristo, entregue ao seu anjo e escrita pelo seu servo João. Eu vou repetir: revelação de Deus,
dada a Jesus Cristo, entregue ao anjo e escrita pelo servo João. Diga, a revelação é de Deus. Diga para alguém, a revelação é de Deus, não é do homem. Porque quando a revelação é do homem, ela está sujeita a erros. Diga, a revelação é de Deus. Tudo que está escrito nos 22 capítulos do livro do Apocalipse é de Deus e vai se cumprir para a glória do nome dele. É interessante também nós entendermos que o livro do Apocalipse foi escrito no momento de perseguição, um momento de dor. Por que não dizer um dos momentos em que a igreja mais enfrentou perseguição? Apocalipse foi escrito cerca do ano 90 depois de Cristo. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, o único apóstolo vivo naquela época. João, para quem não se lembra, era também chamado de apóstolo do amor, e foi também o discípulo mais jovem entre os 12 que Jesus havia escolhido. Quando Jesus deu início ao seu ministério, aos 30 anos de idade, que ele escolhe os seus 12 apóstolos ou os seus 12 discípulos, João era o mais jovem dentre todos eles. João tinha cerca de pelo menos 14 a 15 anos. Imagina um adolescente convidado por Jesus a segui-lo pelo caminho, a acompanhá-lo pelo caminho. João aprendeu aos pés de Jesus. João era tão conhecido como discípulo amado na sua adolescência, porque quando Jesus se retirava para subir um monte para a oração, a Bíblia diz que sempre João estava com Jesus. Quem é que nunca leu ou quem nunca ouviu a expressão Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago, já tem até um hino feito para as crianças, né? Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Aonde Jesus ia, João ia com ele. João estava todo o tempo com Jesus. A Bíblia diz que João estava tão presente no ministério de Jesus, que quando Jesus ia dormir, ele era o único discípulo entre os 12 que reclinava a sua cabeça sobre o peito, sobre o ombro de Jesus. Isso significa que João dormia abraçado com Jesus. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: quem abraça Jesus, quem dorme com Jesus, quem se reclina em Jesus, receberá revelações do céu, receberá coisas gloriosas, vai ver o que ninguém viu, vai enxergar o céu do lado de dentro. Quem concorda, levante a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Esse é João. Mas João, no ano 90, está sendo perseguido com a igreja. Um imperador romano chamado Domiciano decidiu perseguir a igreja, maltratar, matar, e levaram João para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Para quem não sabe, a Ilha de Patmos era uma ilha retirada, cercada pelo mar Egeu. Essa ilha hoje ela fica localizada na Turquia, e foi lá que João decidiu buscar ao Senhor. Mesmo estando preso com 92 anos aproximadamente de idade, um ancião, um homem já avançado em idade, Leonardo, ele se retira naquela ilha de Patmos, um lugar que os prisioneiros passavam ali a maioria do seu tempo sendo escravizado, humilhado, em trabalho forçado. Uma ilha onde os prisioneiros eram levados e lançados naquela ilha para morrer, para ver a morte. Ali eles ficavam como sentença de morte, dali nunca mais saíam. Mas a Bíblia diz no capítulo 1 do livro do Apocalipse, que no dia do Senhor, no dia de sábado, mesmo estando preso, João se encurvou para a oração, se dobrou para a oração e foi buscar ao Senhor. E quando ele está orando, a Bíblia diz que o céu se abre diante dele e ele é arrebatado em espírito. Eu vou repetir de novo: o céu se abre diante dele e ele é arrebatado em espírito. E João vai ter algumas revelações. A primeira revelação que João vai contemplar na ilha de Patmos é uma das revelações mais gloriosas da Bíblia, talvez a maior da Bíblia Sagrada, porque a primeira grande revelação que João recebe na ilha de Patmos é que ele vai contemplar Cristo como verdadeiramente ele é.
fé. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: não existe revelação maior do que essa. Diga para alguém que está do teu lado: não existe revelação maior do que essa. Você ter o privilégio de contemplar Cristo como verdadeiramente Ele é. Esse Cristo a qual Pedro não teve o privilégio de ver, de enxergar, de contemplar. Tiago muito menos viu esse Cristo ressurreto. Agora João está na ilha de Patmos e ele está contemplando o Cristo glorificado. Pastor, qual é a aparência desse Cristo ressurreto, desse Cristo glorificado? Ele diz: aquele que estava diante de mim. Agora ele tinha uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, com muitos diademas. Ele diz: o seu cabelo era branco como a lã branca. Os seus olhos já não eram mais como os olhos de um cordeiro que foi levado mudo ao matadouro. Não, agora os seus olhos eram como chama de fogo. Ele disse: da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Ele não estava vestido como um galileu. Ele não estava vestido como um profeta de Nazaré. Ele estava vestido com vestes compridas até a altura do seu tornozelo. João disse: na altura do seu peito havia um cinturão de ouro escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou repetir: na altura do seu peito havia um cinturão de ouro escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga para alguém que está do teu lado: você não veio adorar um Cristo morto, você não veio glorificar um Cristo morto, você não veio exaltar um Cristo morto, você veio glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou repetir de novo: a razão de estarmos aqui, pastor Samuel, é porque o nosso Cristo vive e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele teve essa visão, ele olhou para os pés e ele disse: os pés daquele que estava diante de mim era como um latão reluzente polido em fornalha. E ele disse: quando eu tive essa visão, eu caí de joelhos e caí como morto e disse: irei perecer, irei morrer. Mas ele veio e me tocou no ombro. E sabe o que ele me disse? João disse, ele me disse: João, não temas. João, não temas, porque eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. João, eu sou o que era. João, eu sou o que é. João, eu sou o que há de vir. Na verdade, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Estou vivo para todo sempre. A razão que estamos aqui nesta noite é porque o nosso Cristo vive para todo sempre. Quem vem adorar esse Cristo vivo, levante a tua mão, abre a tua boca e manda uma rajada de glória a Deus para ele ouvir nesta noite. João sou eu, que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. E tudo que você vê, escreve. Agora, escute o que eu vou dizer. Quando Jesus se revela para ele, Jesus se revela em 3 dimensões de tempo. É sobre isso que eu quero pregar. Aleluia, Deus. Vou tentar me apressar aqui por causa do horário. Glória a Deus. A primeira expressão de Jesus no capítulo 1: eu sou o que era. Eu sou o que era. Diga para alguém que está do teu lado: essa expressão está ligada ao passado. Pastor, o que significa isso? João entendeu a visão. A expressão eu sou o que era liga João a uma visão que estava conectada ao passado. E o passado da Bíblia teve tempo de duração. Pastor, não entendi, eu vou explicar. O passado na Bíblia teve tempo de duração. E quanto tempo durou o passado da Bíblia? Eu vou explicar: 4.170 anos. 4.170 anos é o tempo que nós chamamos de Antigo Testamento, Antiga Aliança.
Desde o dia que Adão e Eva deixaram o jardim depois da queda do pecado, até os dias do nascimento do Mashiach, de Yeshua HaMashiach, de Jesus de Nazaré, passaram 4.170 anos. E nesse tempo, depois da queda, nós usamos a expressão no Novo Testamento do período ou do tempo que nós chamamos de expressão eu sou o que era. O passado na Bíblia está ligado ao Antigo Testamento. E desde o dia que Adão e Eva pecaram lá no jardim e tiveram que deixar o jardim por causa do pecado, quem sofreu com o pecado não foi somente o homem. Deus também sofreu com o pecado do homem. Por quê? Porque Deus passa a sentir falta do homem. Porque a expressão dentro do Novo Testamento e do Antigo Testamento nos mostra que quando o homem, ainda antes da queda, vivia no Éden, o homem tinha relacionamento com Deus diário. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia na viração do dia para estar com o homem na casa do homem. Aleluia. Pastor, e aonde ficava a casa do homem? Gênesis capítulo de número 2, verso de número 8, está escrito: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden para colocar o homem que havia formado. Diga para alguém que está do teu lado: aquele jardim era a casa que Deus havia dado ao homem. E Deus todos os dias, Leonardo, descia na viração do dia para comer com o homem, andar com o homem, estar com o homem, falar com o homem, viver com o homem. Quando eu estou falando do homem aqui, eu estou falando da mulher também, porque a expressão na Bíblia, ao nome, por exemplo, que nós conhecemos na língua portuguesa como Adão. Adão é um nome aqui no Brasil que se usa para o sexo masculino. Quem é que nunca ouviu falar do irmão Adão, né? Quem é que nunca conheceu talvez alguém que se chamasse Adão, ou alguém que você ouviu falar que o nome era Adão? Mas Adão no hebraico, Adão no idioma com a Bíblia foi escrita, ela arremete a uma visão maior. Adão não é um nome que está no artigo masculino, Adão é um nome que está no artigo feminino. Pastor, só está dizendo que o nome da mulher era Adão? Não, eu estou dizendo que o nome Adão, Adamá em hebraico, significa humanidade. É uma referência tanto ao homem quanto à mulher, humano. Diga para alguém que está do teu lado: Deus descia para falar com o homem, mas também descia para falar com a mulher. Deus tinha intimidade com o homem, mas também tinha intimidade com a mulher. Glória a Deus. E por que Deus sofreu? Isso é uma linguagem humana, é claro. Por que Deus se entristeceu com a queda do homem? Estou usando uma linguagem humana para você entender. Porque quando o diabo entra no jardim para tentar Eva, pastor, nós precisamos entender isso aqui. O propósito de Satanás em levar o homem à queda, ao pecado, a mulher ao pecado, é porque o diabo sabia que no dia que Adão e Eva pecassem, eles tinham que deixar a casa que Deus havia dado a eles. Diga para alguém que está do teu lado: o propósito do diabo em fazer Adão e Eva pecar era tirar o homem da casa, arrancar o homem da casa, afastar o homem da casa. Isso é, tirar o homem da posição que Deus havia o colocado, tirar a mulher da posição que havia Deus a colocado. Diga para alguém que está do teu lado: o diabo quer te arrancar da posição que Deus te colocou. O diabo quer te tirar do lugar que Deus te colocou. Mas levante a mão, deixa eu profetizar: você não vai sair da posição que Deus te colocou. Você não vai deixar o lugar que Deus te colocou. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo no Novo Testamento, em uma das suas cartas, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Lugar ao diabo aqui é topografia. Diga para alguém que está do teu lado: você não vai mudar daquela rua, você não vai mudar daquele bairro, você não vai mudar daquela cidade. Não vai precisar mudar de país. No lugar que Deus te colocou, você vai permanecer, porque o melhor lugar da terra é o lugar que Deus te colocou. Fique na posição que Deus te colocou. Diga para alguém que está do teu lado: Deus te colocou para louvar, então louva, irmão. Deus te colocou para profetizar, então profetiza. Diga: Deus te colocou para pregar, então prega. Deus te chamou para orar, então ora. Deus te chamou para jejuar, então
pecou. Eles saíram do jardim, deixaram o lugar. Diga para alguém que está do outro lado: saíram da casa, deixaram uma casa. E o diabo dava risada do lado de fora, dizendo: tirei o homem da casa, arranquei o homem da casa, tirei o homem da posição. Mas o que o diabo não sabia é que o homem saiu da casa, saiu da posição, mas não saiu dos planos de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: o diabo até arrancou o homem da casa, até tirou o homem da posição, mas não tirou do propósito divino, não tirou do coração de Deus, não tirou dos planos de Deus. E quando o homem sai, Deus se entristece, ao ponto que Deus permite que o homem saia na frente. E o Antigo Testamento é uma visão panorâmica daquilo que eu vou dizer aqui. É uma visão da humanidade correndo na frente e Deus andando atrás. É por isso que no Antigo Testamento Deus usou reis. É por isso que no Antigo Testamento Deus usou príncipes. É por isso que no Antigo Testamento Deus usou sacerdote. É por isso que no Antigo Testamento Deus usou levitas. É por isso que no Antigo Testamento Deus usou cerca de pelo menos 40 profetas com 1845 profecias para trazer o homem de volta, para aproximar o homem de volta. É por isso que quando você olha para o Antigo Testamento, o que eu vou dizer aqui é glorioso. Todas as vezes que alguém na terra levantava um altar, no Antigo Testamento Deus se alegrava no céu. E o altar que alguém levantava, às vezes não era um altar de pedras preciosas, não era um altar luxuoso, não era um altar valioso. Muitas das vezes, como Abraão, Isaac, Jacó, que levantaram altares de pedras, pedras comuns, pedras que não eram lavradas. Mas todas as vezes que esses homens levantaram um altar na Bíblia, Deus se levantava do trono e dizia: alguém está me invocando na terra, alguém está me buscando na terra. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e assim: entenda uma coisa, não é o material que eles usavam que atraía Deus, era o coração deles, a forma em que eles invocavam o Senhor, adoravam o Senhor. Glória a Deus. Deus usou profetas. E uma das maiores profecias do Antigo Testamento que eu amo, na minha opinião, uma profecia muito forte, é aquela que Deus usou a boca de um boiadeiro, de um camarada que cuidava de boi, de vaca, de um camarada que gostava de plantar tâmaras. Qual era o nome desse profeta? Profeta Amós, capítulo 4, verso de número 12. Um dia Deus chegou no campo e falou: Amós, deixa os boi, deixa as vacas, os cabritos, vai lá na porta do palácio, lá em Samaria, deixa um pouco as tâmaras de lado e vai profetizar. E quando Amós chega no capítulo 4, verso 12, ele está diante do rei, diante da nação, e ele abre a boca e começa a profetizar. E o que ele profetiza em Samaria, pastor Edson? Ele olha para os samaritanos, ele olha para o reino do norte, ele olha para o reino do sul e diz: Deus tem uma palavra para vocês. E a palavra que Deus tem para vocês é essa: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Diga para alguém que está do teu lado: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: prepara-te. Essa é a expressão: eu sou o que era. Aleluia! Desde o Antigo Testamento, Deus vem falando: prepara-te. Prepara-te. O Antigo Testamento na Bíblia é chamado de tempo de preparação. Dá uma olhada para alguém que está do lado e diga: Antigo Testamento é preparação. O Novo Testamento, que é o Brit Hadashah, é chamado de tempo de manifestação. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: primeiro preparação, depois manifestação. Não repita para a pessoa entender e decorar: tempo de preparação, depois tempo de manifestação. Sabe o que significa isso? Isso significa que Deus só se manifesta na vida de quem está preparado. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: tem gente que tem que aprender isso aqui. Diga para alguém que está do teu lado: tem gente que quer que Deus se manifeste. Deus até quer se manifestar, mas não está preparado para a manifestação. Tudo na nossa vida é uma questão de preparação. Dá uma olhada para quem está do teu lado, que você está preparado nessa noite. Tem que se preparar.
Eu vou fazer uma analogia aqui, eu sei que alguém vai dar risada, mas não tem importância. Eu tenho essa personalidade mesmo. Estou certo, daqui a pouco vem umas coisas doidas. Pastor, como o senhor define preparação? É como um rapaz que quando quer casar, Léo. O camarada, quando ele está solteiro e ele quer casar, ele começa a fazer algumas coisas que ele não fazia antes de pensar em casar. Primeira coisa, ele começa a cortar o cabelo a cada 15 dias. Começa a passar um gelzinho. Se ele nunca usou gel, ele compra. Nem que for, hoje não é gel mais, né? Hoje como é que fala? Pomada, isso, né? Outra coisa, o camarada antes andava igual um gambá. Quando ele começa a gostar de uma menina que ele pensa em casar, ele começa a comprar perfume. O camarada não entendia nada de perfume. Começa pela Boticária, depois ele vai para os importados, né? Aí começa a Zara, Calvin Klein, né? Hugo Boss, todas essas coisas aí, irmão, viu? Two and two, né? Aí a menina passa falando, two and two. Depois está falando inglês, né? Mas vamos lá, isso é preparação, irmão. Preparação de alguém que quer conquistar. Isso serve para o rapaz, para a moça. Outra coisa, quando uma pessoa quer fazer um vestibular, o que ele faz? Ele faz um pré-vestibular, ele se prepara, não é assim? Em tudo na nossa vida. A pessoa quer pregar e não quer ler a Bíblia, então ela nunca vai pregar, porque ela não está preparada para aquilo que ela deseja fazer. A pessoa quer cantar, mas nunca ensaiou um louvor, nunca aprendeu nenhum hino. Deixa eu dizer uma verdade aqui, eu fico horrorizado quando alguém pega o microfone e diz assim, ó, eu vou louvar, mas se eu errar a letra do hino, você me perdoa. Perdoa nada. Você tem que primeiro aprender a letra. É o mínimo que você pode oferecer para Deus, é estudar a letra daquilo que você vai cantar, irmão. E se alguém vai pregar e se eu falar alguma coisa errada aqui, os irmãos não perdoa não, lê o texto. Aprenda primeiro pelo menos o texto que você vai pregar, porque você tem que estar preparado. Preparação é isso aí, irmão. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês entenderem sobre preparação. No ano de 2005, eu era novo convertido, eu me converti lá nos meados de 2001 para 2002, mas em 2005 eu tinha um amigo de oração, pastor João Carlos. Na época não era pastor, era o irmão João Carlos, um jovem que eu ganhei para Jesus. Sabe quando você aceita Jesus e quer levar o melhor amigo para Cristo? Foi mais ou menos assim. Aí eu ia daqui de Londrina para a cidade da minha mãe, Santo Antônio do Paraíso. Eu já estava morando em Londrina, 75 quilômetros daqui. Chegava lá e falava para o João Carlos, vamos para o monte orar. Aí a gente ia para o monte orar. Mas quando a gente entrava no monte, o João Carlos dizia assim para mim, ô Ederson, o meu sonho, cara, o meu sonho é ter um carro importado. Eu dizia para ele, qual é o teu sonho? De qual carro você quer ter? E o João Carlos dizia assim, ó, o meu sonho é ter um carro importado, e aquele carro lá que tem uns, tipo, parece uns olhinhos assim. Eu falei, o áudio, isso é isso mesmo, é o áudio, tem umas bolinhas assim, ó, é o áudio. Eu falei, então vamos orar. Deus, a gente era novo convertido, Deus é dono do ouro da prata. Aí a gente ia orar, e o João Carlos orava mais ou menos assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, me dá um áudio, Jesus. Me dá um áudio, eu sou crente, Jesus, quem tem bom gosto, Jesus, me dá um áudio. E a gente ia orar, e eu ficava orando lá um dia, 2 dias, voltava embora. Depois de 2 meses eu fui lá, o João Carlos falou, vamos para o monte, disse, vamos para o monte. Aí eu lembrei do áudio, eu falei, o João Carlos sempre ora pedindo um áudio. Aí quando chegamos no monte, o João Carlos começou a orar, falou, Senhor, o Senhor sabe que o teu servo aqui é pequeno, talvez eu estou sendo um pouco vaidoso, o Senhor não precisa me dar um áudio não, Senhor, pode ser um Corolla, pai, pode ser um Corolla, é um pouco mais barato, Jesus. Aí eu falei, então dá um Corolla para ele, Jesus. Aí eu vim embora, passou 6 meses depois, voltei, falei, João Carlos, vamos orar, vamos para o monte. Chegamos lá no monte, João Carlos, Senhor, não precisa ser um Corolla não, pai, pode ser um estilo, aquele amarelinho, 4 portas, Jesus. Eu não sou tão enjoado assim, né? 1 ano e meio depois eu volto lá de novo, o João Carlos está orando, e de repente eu falo, Senhor, eu acho que eu sou muito vaidoso, o Senhor está me quebrando como um vaso na mão do oleiro, Senhor. Pode ser uma bicicleta, o 10 é pequeno, a cidade é pequena, Jesus. São pessoas que não sabem o que quer, pessoas que não sabem o que quer. E o que tem a ver isso com o seu testemunho? Eu vou explicar para vocês. Porque no ano de 2008, talvez eu fui um pouco de João Carlos. Eu disse, Deus, eu preciso de um carro para fazer a obra. E eu comecei a pedir para Deus, falei assim, o carro de pastor é Corolla. Eu não sou pastor, mas eu sou missionário, então eu quero um Corolla, Jesus. Aí eu fui orando, 3 meses, eu disse, eu não vou fazer igual o João Carlos, não, vou pedir mesmo, eu quero um Corolla. Eu fiquei 6 meses orando. Aí eu fui pregar
chegar na cidade de Cornélio Procópio, vocês vão entender o mistério. Cheguei lá num dia de luta, de provação. Antes de subir no púlpito, eu dobrei o joelho e falei assim: hoje é a última vez que eu prego, Senhor. Esse negócio de ser missionário não é para mim, não. Ou eu vou pregar hoje, vou para casa, Senhor. Não quero mais pregar, é muita luta, é muita prova. Quando eu terminei de pregar, o pastor falou assim: ó, antes de ir embora para Londrina, você vai em casa jantar. Eu falei: aí tá certo, Senhor, vai dar certo. Porque crente não bebe, mas como que é uma benção. E comer com nós mesmo. Eu fui, pastor Samuel, quando eu cheguei na casa do pastor Frank, lá na cidade de Cornélio Procópio, tinha um casal chorando, abraçado com a esposa do pastor Frank. Quando eu sentei na mesa, ela começou a cochichar com todo mundo que estava na mesa. Cada vez que ela cochichava com alguém no ouvido, a pessoa começava a chorar. Aí eu comecei a entender o mistério e comecei a orar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou morrer, né? Eu falei que eu não ia pregar mais. A irmã está cochichando com um ali, está chorando, o outro está chorando. O Senhor revelou para ela que eu vou morrer, né, Jesus? A comida até a fome passou. Eu fiquei apavorado. Aí ela olhou para mim assim e falou assim: eu tenho um recado de Deus para te dar. Eu tenho uma palavra. Eu falei: não dá não. Eu falei: não precisa. Eu já até sei o que é. Ela disse: quando eu te falar, você vai chorar. Eu falei: eu já estou chorando. Você não sabe como que está meu coração. Ela disse assim: eu vou te contar, irmã. Eu estava com minha esposa, a gente é de Santa Mariana. Quando acabou o culto, a gente pegou o carro e foi para casa. Quando eu fui apertar o botão, a irmã falando, quando eu fui apertar o botão para o meu esposo estacionar na garagem, Deus falou com ele, falou comigo. Ele olhou para mim e disse assim: Deus falou um negócio comigo aqui, mas eu estou com medo de te falar. E ela olhou para ele e disse assim: mas Deus também falou comigo, eu estou com medo de te falar. Falei: então vamos contar até 3 e a gente fala. Aí 1, 2, 3, um olhou para o outro, ela disse. Aí o meu marido olhou para mim, eu olhei para ele. No 3 a gente falou: Deus mandou dar o nosso carro para o pregador, porque Deus é na vida dele. Eu falei: então vamos voltar, vamos lá na casa do pastor Frank. Não, escuta o mistério. Vamos voltar na casa do pastor Frank, que ele está lá jantando. Aí quando ela disse isso, eu comecei a chorar, mas que alegria, né, irmão? Ganhei um carro, falei: amém. Ela falou assim: Deus mandou encher o tanque ainda, né? Aí eu já saí pensando: é o Corolla, é o Corolla. Eu tô orando, irmão, 6 meses é o Corolla. Quando eu cheguei lá na frente, era o Corolla? Não, era um Uno, irmão. Mas não era um Uno qualquer, era um Uno bom, irmão. Na época, isso foi em 2010, se eu não me engano. Era um Uno 2009, ainda estava cheirando novo. Era um Uno Fire, tanque cheio. Aí eu peguei o Uno, até esqueci do Corolla, vim embora, dirigindo, crente até o... Quando eu cheguei, escute o que eu dizer, que eu cheguei em casa, abri a garagem, pastor Samuel, agora vocês vão entender o mistério. E eu fiquei meia hora manobrando o carro, a garagem não cabia, era mais estreita do que esse azulejo aqui, e a metade do carro ficou para fora. Eu tive que passar uma corda no portão e amarrar o Uno junto com o portão. Entrei no quarto. Quando eu deitei no quarto, a gente ingrato, olhei pro teto e falei: mas peraí, Jesus, eu faz 6 meses que eu estou pedindo um Corolla, o Senhor me deu um Uno. Aí o Espírito Santo ficou bravo comigo. Falou: meu filho, levanta dessa cama. Isso já era 2h30 da manhã, quase 3 horas. Vai lá na garagem. Quando eu olhei a metade do carro na calçada, a metade para dentro, Deus falou para mim: você me pediu um Corolla, mas eu ainda fui misericordioso, porque olha só, nem o Uno que eu te dei cabe na garagem. Quando você me pedir alguma coisa, primeiro esteja preparado para receber. Dá uma olhada para quem está do teu lado, diga: está entendendo o que é preparação? Às vezes você está pedindo algo para Deus que você não está preparado para receber. É por isso que hoje eu já aluguei uma casa que cabe um caminhão, irmão. Eu não sou bobo, eu tenho promessa. Diga para alguém que está do teu lado: está entendendo que Deus está falando com você? Tem coisas que você não recebeu porque você não está preparado para receber. Mas levante a tua mão, deixa eu profetizar. Até 2024 terminar, até o final deste ano, Deus vai entregar aquilo que você está se preparando para receber. Não, eu vou repetir de novo: até o final desse ano, Deus vai te dar, se você estiver preparado para receber. Glória. Isso é preparação, irmão. Preparação. As pessoas precisam entender isso. Não era nada disso que eu ia pregar, mas Deus me deu uma mensagem lá atrás. Olha que eu sentei ali, Deus falou para mim: fala para a igreja nessa noite sobre preparação. Aleluia. Preparação, o pastor disse aqui, ó, tem uma caixinha aqui para ofertar para o terreno. Isso é preparação. O terreno está lá. Aí Deus vai mandando o resto, irmão. O que precisa, isso é preparação. Pregando em alguns congressos aí pelo Brasil, em outros países, sempre tem
a mão na minha cabeça para me pregar, ter esse conhecimento que o senhor tem. Eu falei, meu filho, eu não sou telepata não. Telepatia é do diabo, não existe esse negócio não. Pastor, então como é que faz? Lê a Bíblia, meu filho. Deixa a preguiça de lado, vai estudar. Faz um curso, se prepara. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui. Às vezes você fica, Deus, por que fulano, o Senhor soprou o nome? Por que fulano está viajando para... Deus está dizendo, se prepara que eu tenho para você algo maior. Diga para alguém que está falando, se prepara. Não importa qual seja a área da tua vida, naquilo que você se prepara, Deus se manifesta. Eu vou repetir de novo, naquilo que você se prepara, pastor Samuel, Deus se manifesta. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, eu poderia testemunhar coisas aqui ainda maiores. O ano passado está aqui a minha esposa, sabe disso? Eu escrevi um livro, fiquei 2 anos com o livro escrito. Não tinha um centavo para publicar o livro. Mas eu escrevi. Falei, Deus, estou preparado, o livro está pronto. Um dia andando na Duque de Caxias, no centro de Londrina, eu vi uma menina com a camiseta laranjada, escrita assim, Editora Milk. Eu falei, é de Deus. Parei a menina, falei, ô moça, onde que é essa editora aí? Eu falei, aqui, ó, uma quadra para cima, aqui. Eu falei, onde? Aqui, onde? Aqui, filho, aqui, ó. Eu vi um barracãozão, antes de chegar ali no Pai, na Duque de Caxias, Editora Milk. Eu falei, já estou aqui, só sabe todas as coisas, eu vou perguntar quanto que é para publicar meu livro. Cheguei lá, falei com o rapaz, eu queria falar com o dono aqui, que eu tenho um livro escrito, sou escritor. Ó, você viu, você foi, irmão. Ele falou, o dono está ali, aproveita que o horário de almoço dele está ali, está sozinho. Entrei, tinha uma menina de uns 15 anos, 16 anos do lado dele, filha dele. O senhor que é o André? O senhor, é que eu queria falar com o senhor. Sim, eu tenho um livro escrito faz 2 anos. Qual é o nome do livro? O Preguiçoso Morre Desejando. Ele fez exatamente isso. Qual é que é o nome? Eu disse, o Preguiçoso Morre Desejando. Ele falou, esse livro fala do quê? Eu falei, da preguiça. Preguiçoso sonha, deseja, mas não conquista nada. Ele falou, de onde você tirou isso? Eu falei, da Bíblia. Provérbios, capítulo 20. Está escrito lá. O preguiçoso morre desejando. Eu gostei de você. Aí comecei a conversar com ele. Aí já olhei para ele e falei, o senhor tem a cara de um cantor evangélico. Eu falei, é mesmo? Eu falei, quem que eu pareço? Eu falei, com o Anderson Freire. Ele falou, quem que é esse? Eu falei, vai dar um Google aí. Ele já deu um Google, né? Ele falou, rapaz, não é que o cara parece comigo mesmo? Eu falei, o senhor é grande igual ele. Você conhece ele? Eu falei, conheci ele lá na cidade de Marataízes, no estado do Espírito Santo. Ele é de Cachoeiro do Itapimirim, estado do Espírito Santo. Eu fui pregar lá e eu preguei, ele estava cantando lá. Esse camarada é igual o senhor. Meia hora conversando com o homem, falando de Deus, de Jesus. Ele olhou para mim e falou, deixa eu te contar um negócio. Eu não sou crente, não. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Ele disse, mas tem um detalhe, antes de você entrar aqui, eu estava aqui pensando, esse ano eu não ajudei ninguém, não fiz nada para ninguém. E eu falei para minha filha, e a filha dele já começou as lágrimas a descer. Falei para ela, antes de você entrar, falei, a primeira pessoa que entrar aqui, o primeiro cliente que fizer um orçamento hoje vai ser de graça, não importa o que ele quer. Aleluia! Manda o arquivo aí que eu vou publicar o teu livro. Os primeiros 500 livros eu estou te dando de graça. Glória! Glória! Aleluia! Aí você fala assim, pastor, e daí? E daí que eu peguei os 500 livros, mano. Sou crente. E o que aconteceu, pastor? 1 semana e meia depois que eu peguei os livros, está aqui a minha esposa. Eu recebi um convite para ir lançar o meu livro, sabe onde? No programa da Sara Presoto em Londrina. Glória! Depois na Rádio Pai Querer. Pastor, o que é isso? Irmão, faça a sua parte. Deus está falando sério com alguém aqui hoje. Eu tenho que encerrar por causa do horário. Tinha muita coisa para pregar aqui. Mas Deus está falando e eu estou insistindo porque Deus está falando. Se prepara. Aleluia! Se prepara. Glória a Deus! Eu sou um missionário, eu vivo da fé. Há 1 mês e meio atrás eu falei para minha esposa, eu olhei para a garagem, o que eu falei para você, meu bem? Eu falei, vou montar um bazar aqui nesse negócio aqui. Glória! Falei com o dono da casa, falei, e se eu montar um negócio aqui? Ele falou, não, o aluguel é o mesmo. Eu falei, melhorou, o negócio aí é de Deus então. Foi ou não foi, meu amor? Falei de montar um bazar, comecei a comentar com o outro. Nós ganhou tanta roupa, que deve ir até o teto lá o negócio lá, tanta caixa de roupa. É verdade. Ganhei a tinta, aí a minha esposa virou pintora essa semana, pintou tudo.
madeira. Pastor, o que é isso? Preparação. Pastor, quantos reais eu tenho no bolso? Nenhum, irmão. Quando nós falamos, tinha não? Nenhum. Prepara-te que Deus se manifesta. Aleluia. Aleluia. Mas para não ficar só nessas palavras, Jesus não disse só eu sou o que era, ele disse eu sou o que é. Diga para alguém que está do lado, se a expressão eu sou o que era é passado, a expressão eu sou o que é presente. Dá uma olhada, Jesus não mudou. O mesmo que curou ontem, cura hoje. Não, eu vou falar de novo para alguém da glória. O mesmo que salvou ontem, salva hoje. O mesmo que restaura ontem, restaura hoje. O mesmo que liberta ontem, liberta hoje. O mesmo que abençoa ontem, abençoa hoje. O mesmo que abre porta ontem, abre porta hoje. Diga para alguém que está do teu lado, ele não muda. Então aproveita para dar glória para ele. Aproveita para dar aleluia para ele. Eu sou o que é. E se o passado teve um período de 4.170 anos, qual é o período do tempo presente? Eu estou encerrando. Diga para alguém que está do teu lado, o tempo presente tem 2024. Exatamente, dia 1º de junho, 9h45 da noite. Glória a Deus. Esse é o tempo presente. Aleluia. Pastor, e daí? E daí Deus usou esse tempo para se manifestar. Glória a Deus. E se eu terminasse aqui, tudo bem, glória a Deus. Mas alguém poderia voltar para casa dizendo, então não há esperança. Porque se Jesus é o mesmo de ontem e é o mesmo de hoje, se ele é o que era, é o que é, então ai de mim amanhã, porque amanhã pode ser o quê? O que nós chamamos de futuro. Apesar que o futuro não existe. Pastor, o futuro não existe? Não, porque amanhã será hoje. Sim ou não? Sim. O amanhã será hoje. Se você chegar no Leonardo amanhã, ele vai dizer, que dia é hoje? Hoje é hoje, ué. Hoje é terça, não é segunda. No caso, amanhã. Então o futuro sempre será presente. Mas Jesus disse para João, para encerrar, eu sou o que era, eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há. A expressão eu sou o que há de vir está ligada ao futuro. Diga para alguém que está ao teu lado. Futuro. Mas não é o teu futuro. É o futuro de Deus. Pastor, que papo doido é esse? Eu vou explicar para você dar glória a Deus para a gente encerrar. Lembra que o escritor aos Hebreus disse, Jesus é o mesmo de ontem. Vamos lá. Aleluia. Escola dominical, hein? Jesus é o mesmo de Ontem. Aí o escritor aos Hebreus não para, ele diz assim, Jesus é o mesmo de hoje. Aí escuta só o mistério. Quando ele vai falar a próxima frase, ele muda. Porque se ele fala, Jesus é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de hoje, Jesus é o mesmo de amanhã, ele conecta o amanhã com o futuro dos homens. E por que ele não diz Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã? Porque amanhã passa. E o amanhã passando vem o depois da manhã. E o depois da manhã, depois da manhã. E tudo isso está conectado ao futuro dos homens. E quanto tempo dura o futuro de um homem? Diga para alguém que está do teu lado. No máximo aí 120 e poucos anos. Alguém vai ficar assustado dizendo, por que 120 e poucos anos? É porque eu li uma matéria, isso é real. Existe no Brasil uma mulher que tem 124 anos, a mulher mais velha do mundo. No Brasil, agora, viva. Comprovado. Então, por isso que eu disse 120 e poucos anos, que eu não sei se ela vai durar mais muitos anos aí. Mas se o futuro de um homem, de uma mulher que chega a 125, 130 anos, vamos colocar aí, se chegar, é muito pequeno perto do futuro de Deus. Porque o futuro do homem acaba, termina. E quando que acaba o meu futuro, o teu futuro? Na sepultura, no cemitério, um dia acaba. Mas e o futuro de Deus? O futuro de Deus é chamado de eternidade. É por isso que o escritor aos Hebreus, se você der glória a Deus, gosta de estar feio na foto, hein? É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, Jesus é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de hoje. Mas quando ele vai falar amanhã, ele diz,
Meu Deus. Esse é o futuro da igreja, a eternidade. E por que ele diz eternamente? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Diga para alguém que está do teu lado: o teu futuro é pequeno perto do futuro de Deus. Vai ficar preso ao teu futuro? Quem garante que você vai estar lá amanhã? Quem garante que nós vamos estar aqui daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Então se apegue à eternidade. E eu vou encerrar: o maior presente que Deus tem reservado para a igreja, para a noiva ou esposa, como você preferir, que é a igreja, é o céu. O céu é a eternidade. E só vai para lá quem tem um nome. É por isso que quando João chega lá no capítulo 5, ele vai dizer: eu estava diante do trono e tinha alguém sentado no trono, e tinha um livro na mão daquele que estava no trono, e o livro estava selado, estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele diz assim: ninguém era digno de abrir o livro ou desatar os seus selos. Aí João vai dizer: e não havia ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que era digno de abrir ou de olhar para ele. Aleluia, glória a Deus. Aí João cai de joelho e começa a chorar. E no céu não é lugar de chorar, irmão. Mas ele chora porque ninguém é digno de abrir, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Aí a pergunta que eu te faço é: onde Jesus estava? Ele disse: ninguém no céu é digno, ninguém na terra, nem debaixo da terra. Aonde Jesus estava? Hã? Diga para alguém que está do lado: a partir dessa noite você vai entender de uma vez por todas o que é a eternidade. Pastor, João disse: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno. É que quando João é arrebatado, ele sai do mundo dos homens e ele entra no que? Na eternidade. Ele deixa o Cronos para entrar na eternidade. E diga para alguém que está do teu lado: a eternidade não tem tempo. Passado e futuro é a mesma coisa. Porque para Deus a eternidade tudo é presente. Diga para alguém que está do teu lado: entenda o que é presente. O presente é a eternidade é o presente. Pastor, não entendi nada. Eu vou explicar isso aqui para você dar glória a Deus. Tá? Talvez nunca te falaram isso, mas por que Deus sabe todas as coisas? Por que Ele é onisciente, onipresente, onipotente? Por que Ele sabe o que vai acontecer daqui 20 anos? Porque lá na eternidade não tem futuro, só tem presente. Então o que eu vou viver daqui 10 anos, Ele já sabe, porque está acontecendo diante deles agora. Está acontecendo diante dele, como se fosse agora. É por isso que ninguém engana Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar uma das coisas mais gloriosas para terminar. É por isso que ninguém surpreende Deus. Tem gente que acha: eu vou fazer isso que eu vou surpreender. Nada do que você fizer de bom vai surpreender a Deus, e nada do que você fizer de ruim vai surpreender a Deus. Porque aquilo que você planeja fazer amanhã já está acontecendo diante dos olhos dele exatamente agora. Ele é eterno. Isso é eternidade, irmão. É por isso que lá ninguém vai ficar velho. Eu ia falar: ninguém vai ficar gordo. Mas aí eu já não posso falar, porque tem comida no céu. Se tem uma mesa, Jesus vai nos servir. E se lá no deserto eles comeram maná celestial, o livro de Apocalipse diz que ele tem um maná escondido para nós. Glória a Deus. Pastor, que gosto tem o maná? Não sei. Os sábios dizem que o maná tem o gosto que você imaginar. Se você comer o maná pensando que é chocolate, é chocolate. Se pensar que é picanha, não é abóbora, que nem o Lula disse, é picanha mesmo. Porque na eternidade ninguém envelhece, irmão. Ninguém chora, ninguém morre. E por que eu estou pregando até agora para falar sobre isso, para encerrar? Porque a igreja precisa voltar a olhar para o céu.
Jesus está voltando. Diga isso para Glória a alguém. Deus. Aleluia. Não fica preocupado com as coisas desse mundo, não. Eu falava com a minha esposa hoje. Nós trabalhamos, não é para deixar uma herança para os nossos filhos. Nós trabalhamos para deixar um legado. Diga para alguém que está do teu lado assim: nunca trabalhe pensando na herança que você vai deixar. Trabalhe no legado. Pastor, qual é a diferença? A herança já foi conquistada por Jesus na cruz. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Legado não tem a ver com aquilo que você adquiriu. Legado tem a ver com aquilo que você é. E o maior tesouro que nós vamos deixar, se Jesus não voltar, para quem ficou, é o nosso legado, o nosso caráter, quem realmente você é. Tem pai e mãe que se mata de trabalhar a vida inteira para deixar uma herança para o filho e esqueceu de deixar um legado. O filho pega a casa, o carro que o pai e a mãe deixou depois da morte, em 3 dias ele já acabou com tudo, porque aquele filho recebeu a herança, mas não recebeu o legado. O legado só se recebe com amor, com disciplina, com ensinamento, com aprendizado, com caráter. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aí quando João estava chorando, um anjo se apresentou e disse: por que você está chorando? Eis aqui o leão da tribo de Judá, Glória a Deus. da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Aí João disse assim: o leão da tribo de Judá. Aí ele disse: olhei para ver quem era e vi um cordeiro. Glória a Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: o anjo, eis aqui o leão. Diga, o anjo disse: eis aqui o leão. Mas quando ele olhou para ver, ele não viu o leão, ele viu o cordeiro. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: o anjo falou para ele leão, mas quando ele olhou, ele viu o cordeiro. Por quê? Diga para alguém que está do teu lado: sabe por quê? Lá no céu, Jesus é conhecido pelos anjos como leão, mas João conhecia Jesus na terra como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí quando João disse: esse aí é conhecido como cordeiro, aí veio o texto para encerrar: e houve no céu um novo cântico. Diga para alguém que está do teu lado: João chegou lá no céu e falou: vocês vão cantar um cântico novo aqui. E qual foi o cântico que os anjos cantaram? Digno é o cordeiro. Aleluia. Feche teus olhos, digno é o cordeiro. Aleluia. Eu profetizo que Deus vai colocar um novo cântico na tua boca. Eu não sei qual é a tua dor, o sofrimento, quais são as frustrações, decepções que você sofreu até aqui. Eu não sei qual é a intensidade do teu sofrimento, as percas, as lutas que você enfrentou para chegar aqui, mas Deus quer colocar um novo cântico na tua boca nesta noite. Então espera eu orar. Eu gostaria que você começasse a orar dizendo: Deus, coloca um novo cântico. No lugar das lágrimas haverá um novo cântico na tua boca. No lugar desse sofrimento haverá um novo cântico na tua boca. No lugar dessa perseguição haverá um novo cântico na tua boca. Eu profetizo que você que entrou aqui, quem sabe cabisbaixo, chorando, sofrendo, o Senhor colocará na tua boca um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico. E se é verdade, o Espírito Santo te abraça aí aonde você está. Não se preocupe, alguém vai começar a sentir os pés queimando, alguém vai sentir o coração fumegando, porque o Espírito Santo te abraça, ele enxuga as tuas lágrimas, ele te dá força para caminhar, ele te renova nesta noite, ele te enche, porque a obra que ele tem contigo na terra é grande. O Labaia, cante, o Labaia, Subinaracan. Eu sinto a presença de Deus, recebe o que eu estou sentindo aqui. A Labaia, cante, o Labaia, Candorá, Urabaia, Shirimi Candorá. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Aonde tiver alguém, Senhor, com o coração aberto,
alguém que deseja cantar um novo cântico em meio à dor, em meio ao sofrimento, começa agora a tocar sobre ele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja tocado por ele, em nome de Jesus, seja renovado por ele, em nome de Jesus, seja curado por ele agora. Alabai, canto, namás, candorá. Abre a sua boca, vai adorando, deixa ele colocar um novo cântico na tua boca, deixa ele renovar tuas forças. Aleluia. Alabá-se, cante, uramai. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Toque, Espírito Santo, toque e enche. Aleluia. Toque e renova. Renova essa moça. Renova esse jovem, Senhor. Renova, Senhor, este homem. Dá força para ele continuar crendo, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou. Quanto tempo faz que você não ora em línguas estranhas? Eu convido você que é batizado com o Espírito Santo a começar a orar em línguas estranhas agora. Eu convido você a dar lugar ao Espírito Santo. Deixa ele te usar nesta noite. Deixa ele te encher esta noite. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
está aqui, saia do teu lugar. Você que quer reconciliar com Jesus, você que quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma, não perca essa oportunidade. Sobre